Item, a superação da síndrome da procrastinação. E ele pergunta também se você poderia compartilhar qual foi a recém mais importante que você fez, que foi desencadeada pela TENEPS. Tem relação com essa síndrome, né? Mas, assim, eu tinha um traço, tenho ainda, né, que eu sou uma pessoa que, às vezes, eu sou desorganizada, então a TENEPS e a Invex está me auxiliando bastante a me organizar mais, a fazer, por exemplo, assim, às vezes eu deixava para a última hora para estudar. Isso daí eu identifiquei em 2014, 2015, quando eu comecei a fazer o processo docente na reaprendência. Quando eu comecei o processo docente, eu percebi que eu deixava tudo para a última hora. E isso era algo que estava me estagnando. E Invex não é estagnação, é constância na reciclagem, é você estar em constante movimento, então você está sempre se qualificando. E lá em 2015, quando teve essa formação docente, foram 10 meses de formação, e os meus colegas foram dando os feedbacks que eles tinham sobre mim. Então, quais eram meus trafores, quais eram meus trafares, e uma deles que eu descobri, e que eu meio que eu já suspeitava, né, que eu deixava para a última hora, porque às vezes eu não tinha esse domínio de colocar como prioridade. Bom, quando foi a última aula lá da docência, lá na reaprendência, eu coloquei como uma meta para mim que nos anos seguintes eu iria me organizar mais, que eu iria fazer toda uma reestruturação na minha forma de agir, e hoje eu consigo ser uma pessoa muito mais organizada, então eu consigo hoje escrever mais, eu consigo voluntariar mais, eu consigo fazer a TENEPS, eu consigo levar direito várias áreas da minha vida por conta de uma decisão, tipo aquela decisão de virada, não, ou vou fazer isso ou eu não vou fazer isso. Então, a partir daquele momento que eu disse, é isso que eu preciso me qualificar, foi aí que eu comecei a criar várias estratégias para que eu pudesse sair daquela condição estagnada, uma condição que eu me encontro hoje, né? Que hoje eu consigo levar direito melhor a minha vida. Então, é nesse sentido. Uhum. Mais ou menos a outra pergunta de Caldas Novas também é nessa linha, só que é um pouco mais abrangente. Ele pergunta quais foram as principais reciclagens até essa data de hoje que você já conseguiu realizar. E ele faz um comentário também. Ele fala que conheceu você pessoalmente no Tertuliário, em 2016. Naquela época você ainda não fazia TENEPS. Na época, ele conversou com você sobre alguns comportamentos de jovens com posturas religiosas que ele observava, inclusive na Invex. E ele gostaria que você falasse também sobre a questão de temperamento belicista. Você identifica algum temperamento belicista? Aí tem várias questões, né? Bom, primeiramente a questão dos traços que eu venho reciclando, né? Então, essa questão da organização, né? Ela é bem importante, é um traço que já vem marcando bastante. A questão emocional também, como eu disse bem no início da tertúlia, que o que mais me pegava antes para iniciar a TENEPS era a minha questão emocional. Então, às vezes eu ficava sensibilizada com alguma questão, ficava triste, não comentava, então tinha essa questão emocional que me pegava bastante. Uma questão que me auxiliou até ter mais autoconfiança para iniciar a TENEPS, não só a organização, mas eu tinha um traço bastante forte, que era a questão da irritabilidade, que lá em 2015, 2016 eu identifiquei, e aí eu levei para a consciencioterapia a questão da irritabilidade, porque eu me irritava muito fácil, e aí eu descobri o motivo de ter essa irritação constante, né? Que hoje eu já não tenho, assim, eu tive um processo bem, assim, puxado, foi bastante desafiador, porque eu tinha muito assédio, então eu não sabia, eu iscava muito as consciex, eu ficava irritada, e aí aquilo, tipo, me consumia muito energeticamente. Então,
através disso eu consegui reciclar. Teve uma outra questão também ligada à emocionalidade, eu não sabia lidar com as pessoas, assim, então, tipo, as pessoas vinham e falavam, oi, Lucimara, e me abraçavam, e eu não tinha essa desenvoltura de conversar mais com as pessoas, abraçar mais as pessoas, conversar. E aí, depois da conscienciometria, eu percebi que eu precisava reciclar esse traço para poder começar, tipo, fazer assistência, né? Então, a gente não dá para fazer assistência se a gente não consegue ter uma interação um pouco melhor com as outras consciências. Então, eu percebia que isso era um processo de traumas que eu tinha na infância, e aí que a partir da consciencioterapia e conscienciometria eu consegui melhorar. Então, hoje eu sou mais aberta nessa questão de afetividade, né, com as consciências. Então, hoje eu já consigo levar melhor essa situação e hoje eu compreendo melhor como que é essa situação mesmo na prática, como que eu consigo lidar com isso. Hoje eu já tenho, por exemplo, uma das coisas que também pegava, eu não tinha muito essa questão de amizade forte, hoje eu já tenho. E o que me ajudou? Foi a questão da própria Simvex. A Simvex está me ajudando bastante a ter amigos, né? E amigos mais voltados à questão da evolução, não amizades ociosas. Então, hoje eu percebo que há tempos atrás eu não tinha esse desenvolvimento de amizade, hoje já tenho mais. Então, hoje se eu precisar conversar com alguma pessoa, tipo, pedir algum conselho, conversar, hoje eu já tenho mais pessoas que possam estar vindo a me auxiliar nessas questões. Aí ele perguntou sobre a questão do belicismo. Bom, essa questão do belicismo, sim, eu tinha bem forte antes, né? Não que eu não tenha agora, né? A gente não recicla 100% tudo, né? A gente sempre tem esse traço, né? E o traço religioso, sim, eu tenho ainda, mas não tanto como antigamente, né? Antes, como eu disse, quando eu iniciei o processo da conscienciologia, em 2009, eu estava saindo de uma linha mística, né, e para entrar para a questão do paradigma consciencial. Então, naquela época, até hoje, então isso vai diluindo, a gente vai reciclando, vai qualificando, vai melhorando. E sim, eu tinha esse processo. E a questão do belicismo, naquela época, era mais forte, mas hoje já não tenho tanto, né? Mas também esse traço eu identifico pelo fato de eu acho que de vidas passadas eu ter me envolvido com o processo militar. Até hoje eu tenho, dentro do meu grupo Karma, ainda pessoas que são militares, têm esse envolvimento, então ainda tenho essa questão. Mas nesse sentido, assim. Eu ainda não estudei detalhadamente a questão do belicismo, eu sei que eu tenho, mas não tão forte assim, eu já tive muito, mas ainda não entrei a fundo nessa questão. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos sobre Invex.